Olá, para quem não me conhece, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Fabrício Pinto de Melo Lopes. Eu nasci no dia 23 de fevereiro de 1982, aqui no Hospital Margarida, em João Molevade, e com muito orgulho. Sou filho do Edgar Melo Lopes e da Helenita Pinto Melo Lopes, que vieram para João Molevade na década de 1970, quando meu pai estava terminando o curso técnico de eletrotécnico na cidade de Juiz de Fora. E naquele tempo, a Belgo Mineira estava fazendo diversas seleções e ele foi um dos selecionados para então estagiar aqui na companhia e depois ver o perfil se a companhia iria aproveitá-lo ou não. Então, ambos eram da zona da Mata, da cidade de Mar de Espanha. Meu pai veio primeiro, gostou muito da cidade, aproveitou a oportunidade e se ingressou na então Companhia Belgo Mineira. Posteriormente a isso, minha mãe veio também e começou a trabalhar lá no Arpas, com os clubes de mães, com as holandesas, e aí se começou toda uma história da nossa família aqui em João Molevade. Nesse tempo, primeiro a isso, meu pai morava numa república com vários amigos aqui, até minha mãe chegar. Posterior a isso, eles foram morar na Rua 22, lá na Vila Tanque, uma rua de diversos amigos, ao lado ali do falecido e querido Antônio Leite, da dona Raimunda. Podemos lembrar do Eli Braga, do Tosati, da dona Efigênia, dona Maria da Lavagem e vários outros amigos que já se passaram e vários outros que ainda permanecem por lá. E foi um tempo muito bom, porque a casa, e eles contam com muita propriedade disso, naquela época a casa era da companhia e meu pai precisou então fazer outros serviços para não ficar só com o recurso da companhia. Então ele começou a dar aula no Colégio Kennedy, da especialidade dele de eletrotécnica, para completar a renda, para ele ter o direito a conseguir comprar aquela casa. E com muito custo, eles conseguiram, tanto ele quanto minha mãe, e aí, graças a Deus, adquiriram aquela residência, e no passar do tempo, em mais ou menos no ano de 77, veio a chegada da minha única irmã, que é a Tatiana, que hoje mora em Ipatinga e já tem um filho, que é o André, de 15 anos. Então, e aí, depois de 77, veio a minha chegada em 82. E aí eu me lembro das grandes brincadeiras na Rua 22. Vários foram os momentos que a gente tinha que ficar com os vizinhos nos olhando. E era muito gostoso, porque um cuidava do outro, um dormia na casa do outro. E aí começou toda aquela história de carinho pela comunidade já, lá do bairro Vila Tanque. Depois de 82, eu fui crescendo, já estudava lá no colégio, no Pequeno Polegar. Até hoje existe o Colégio Pequeno Polegar, da tia Marlene do Nicolau, que com muito carinho, a tia Belinha, a tia Denise e várias professoras que tanto me ajudaram na minha formação. Diversos foram os amigos, diversos foram as amizades e que muitas delas perduram até hoje. Então eu lembro do Pequeno Polegar com muito carinho mesmo. E depois do Pequeno Polegar, até o, salvo engano, 5º ano, eu fui para o Centec, ainda com o diretor João Peixe, falecido João Peixe, que era uma escola extremamente tradicional, uma escola muito bem construída, por sinal, e que diversos também foram as amizades. E nesse meio tempo de criança, juventude, uma das coisas que eu me lembro com muito carinho também era estar lá no Social Clube. Social Clube que era o nosso berço do futebol
e onde a gente fez muitas amizades e ganhamos diversos títulos pelo social. Tivemos a oportunidade de disputar o Campeonato Mineiro, o Campeonato Metropolitano, fomos classificados ainda para disputar em Uberlândia, e naquela ocasião, aí eu me lembro com um pouquinho de tristeza que nós não conseguimos chegar a ter condições financeiras de ir para Uberlândia. Mas eu me lembro aqui de diversos treinadores, de diversos amigos lá do Social Clube, o ex-presidente Nilvande, que eu me lembro com muito carinho, o Ailton Leocádio, o Breno Guimarães, o falecido professor Nená, que tanto nos ajudou desde a época do Fraldinha, professor Hilário, depois professor Antônio Porquinho. Diversos foram os meus professores, lá o pai do meu amigo Fernandinho, Nossa Senhora o Elvio, que tanto nos ajudou. E aí toda semana nós tínhamos viagem a Belo Horizonte, a Caeté, às vezes nas regionais aqui, Piracicaba, São Domingos do Prata, Alvinópolis, e vários foram as conquistas. Há poucos dias eu estive no social e vi lá na sala de troféus diversos retratos nossos em diversos campeonatos, sejam eles aqui, lá no Real, ganhamos diversos títulos também, no social diversos títulos também, campeão de torneio início em Belo Horizonte. Isso tudo foi muito bom, porque o social ficava cheio de pais, de mães e até da comunidade para assistir esses jogos. Tivemos grandes jogos aqui contra Cruzeiro, contra o Atlético no Labareda. Isso foi realmente uma infância muito bacana lá no social. E o tempo foi passando, a gente foi crescendo, fomos concluindo o ensino médio ainda lá no Centec, Funsec, posteriormente. E nós fomos partindo para essa nova etapa que era a juventude, de 16, 17 anos. E aí terminei o ensino médio na Funsec e fui de cara trabalhar como estagiário na empresa Proetel. Entrei como estagiário e aí comecei a fazer o curso de engenharia elétrica na Unileste, lá em Fabriciano. Também me lembro com muito orgulho de ter tentado inúmeras vezes, e era assim: a gente trabalhava de 7 às 17 na Proetel, e às 17 horas, assim como vários amigos, inclusive amigos de hoje aqui da prefeitura, nós pegávamos o ônibus para Fabriciano. Naquela época o poder público não ajudava com absolutamente nada, e nós íamos até Fabriciano, uma turma ia até Ipatinga, outra turma até Timóteo, e eu lá na Unileste fazendo o curso de engenharia elétrica, indo e voltando. Chegava aqui às vezes por volta de 1h, 1h30 da manhã, para estar já no outro dia, ainda nesse tempo como estagiário na empresa Proetel. E aí foram se passando os anos, a gente foi, graças a Deus, e falando em Proetel, eu tenho que falar de um pai profissional que é o Dr. Oscar, diretor lá da Proetel, que me ajudou muito, junto com vários funcionários lá, a Maísa, o Fausto, Zé Fausto, que me ajudou demais na minha formação. E aí a gente foi galgando dias melhores lá na Proetel. E aí chegamos a encarregado, posteriormente a isso, gestor de equipes e depois a supervisor. E lá na Proetel eu fiquei por quase 7 anos. Nós viemos de uma família tradicional da Zona da Mata. Os pais da minha mãe são todos da Zona Mata, os dois são falecidos, o meu vovô Zezinho e a vovó Nailê. Com muita dificuldade também criaram os filhos, e meu pai, filho da dona Zilda e do senhor Juquinha, filhos de comerciantes também, que vieram da roça lá para a cidade de Mata Espanha para tratar os filhos. E agora que eu já contei muito para vocês sobre a minha infância, sobre os meus pais, sobre a minha família, eu quero aqui falar um pouquinho da minha vida amorosa com a minha esposa Simone Rola. Nós somos casados há 12 anos
e nós temos uma bênção de Deus lá em casa, que é o Eduardo, que já tem 11 anos. A Simone, para quem não conhece, Simone é filha do João Rola, aqui da sapataria, e da Dona Maria, saudoso João Rola, que também tinha um carinho muito grande por mim, assim como a Dona Maria. Mas eu queria contar para vocês o tanto que a Simone é especial na minha vida. Ser esposa de quem tem cargo público não é fácil. E ser esposa do Fabrício também não é fácil. Então a Simone, desde a nossa fase de namoro até o casamento, ela tem sido uma grande companheira, sempre comigo nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, e é uma mãezona para o nosso filho. Eduardo, que trouxe a nossa alegria maior, e hoje, todas as vezes que eu chego em casa, ele pergunta: papai, como foi o dia? E com muito orgulho, no ano de 2011, no então governo Gustavo Prandini, eu recebi um convite para vir ser secretário adjunto de obras. Pouco tempo depois, por alguns problemas internos lá, o Djalma preferiu se desligar do governo. Foi aí que eu assumi pela primeira vez a Secretaria de Obras do município. E lá fizemos um bom trabalho, um governo também que o Gustavo Prandini fazia com muita transparência. E aí vários amigos, tanto do governo como outros amigos também, me fizeram um convite para eu ser candidato a vereador naquela coligação do PV. E aí eu me lembro que voltei a consultar diversos amigos e vários deles falavam comigo: não vai, não é sua hora, às vezes deixa sua mãe ir. Minha mãe tinha sido 2 vezes vereadora, já tinha um legado na política, e eu me lembro ter conversado com meus pais e eles falaram comigo: faça o que seu coração mandar. E aí naquele momento, e eu ainda perguntei à minha mãe se ela iria disputar aquela eleição, porque se ela fosse disputar, eu certamente não iria. E aí eu decidi então ser candidato a vereador naquela eleição. E só para relembrar um pouquinho, para mim contar essa história com um pouquinho de detalhes também, quando o Gustavo Prandini ganhou aquela eleição do Railton, eu digo a Helenita, meus pais e inclusive eu, tinha trabalhado para o Railton. Então eu vim para um governo onde eu tinha trabalhado para o então candidato derrotado naquela eleição. E aí fui muito feliz, veio a eleição de vereador, era uma eleição extremamente difícil, numa coligação PV, PMDB e mais um outro partido, em que a gente só pensava em fazer 2 vereadores. E aí disputou pela primeira vez o Thiago Titó, o Tuquim, o Fabrício e o pastor Carlinhos, que era vereador. Então nós disputávamos 4 vagas, nós éramos 4 nomes disputando 2 vagas. Foi então que historicamente o Thiago Titó teve aquela votação expressiva, o Tuquim também subiu de voto demais, e eu tive a oportunidade na primeira eleição de ter 1.310 votos, e aí fomos eleitos nós 3, Titó, Tuquim e Fabrício. E aí começou a nossa trajetória um pouquinho na vida pública. Foi então, e aí nessa eleição, olha que interessante, disputou o Teófilo Torres contra a Dona Conceição e a Dorinha de vice, e do outro lado tinha o Gentil e o Laércio. E aí o Teófilo, eu trabalhando na coligação da Dona Conceição, o Teófilo se sagrou vencedor daquele pleito com aquela votação também histórica. E aí começamos a vereança, tinha um compromisso muito grande também com a comunidade da Vila Tanque, e aí fiquei até muito surpreso. Foi um dia que o Teófilo me chamou à prefeitura. Eu até então era de um bloco considerado de oposição ao governo de Teófilo, mas que a gente trabalhava com muita lealdade e transparência com o município. O Teófilo me fez o convite de ser
sair de vereador e ser secretário de obras. E aí foi um susto muito grande, como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e querendo e sabendo que eu podia produzir muito mais do que eu estava produzindo até então na Câmara Municipal. E aí novamente eu aceitei esse desafio e vários amigos falaram comigo, olha, vai acabar a sua trajetória política, não saia de vereador para assumir uma cadeira de secretário, isso vai ser muito ruim. E mais uma vez eu ouvi meu coração, ouvi vários amigos meus também e aceitei o desafio de ser secretário de obras do Teófilo. E aí foi um governo também muito importante para o município, diversas obras foram realizadas e ficou se o Teófilo iria para uma candidatura à reeleição ou não, quem seria o nome do governo naquele momento. E aí foi decidido que o nome seria o nome da Simone. Então, o Fabrício, que estava, eu estava naquele momento numa ascensão muito grande, eu fui convidado a ser vice-prefeito da Simone. E aí nós fizemos uma coligação, e aqui eu agradeço demais a Dorinha e ao Machadão, que foram muito importantes naquela eleição. Então eu fui ser candidato a vice-prefeito junto com a Simone. E com a Simone nós vencemos uma eleição extremamente difícil contra aí dois médicos juntos, que era Dr. Railton e Laércio de vice, e nós ganhamos aquele pleito por 136 votos. E aí começamos a fazer o nosso trabalho, a Simone sempre com muita transparência, com muita perspicácia para fazer as coisas, e chegou num dado momento que, com muita responsabilidade de ambas as partes, e ela teve, como sempre, muita transparência comigo, e falou comigo que ela deveria ser candidata à reeleição e que procuraria um outro nome, inclusive para fortalecer, para ser candidata novamente à reeleição. Foi aí que o Fabrício decidiu que naquele momento eu poderia ser um candidato. E aí começamos diversas conversas políticas com diversos grupos políticos, e aí eu tive a felicidade, tanto eu quanto o Dr. Laércio, felicidade de um dia nos encontrarmos. Nós somos do mesmo bairro, nunca tínhamos conversado sobre política, o Dr. Laércio com uma trajetória de ex-prefeito, com mais de 80% de aprovação quando foi prefeito, e aí nós começamos uma conversa. E numa certa feita, nós dois sentamos sem ninguém, e naquele momento eu senti que era possível caminhar com o Dr. Laércio. E eu já sabia da força do nome do Laércio, e aí nós decidimos fazer essa dobradinha Laércio e Fabrício para disputar essa prefeitura agora no ano de 2020, para iniciar em 21. E aí, graças a Deus, tivemos êxito nessa eleição, fomos eleitos numa eleição também como todas as outras na história de Monlevade, uma eleição difícil, disputando acirradamente com o Dr. Railton e o pastor Carlinhos de vice, e conseguimos sair vitoriosos nessa eleição. E aí começamos o governo. Laércio foi ainda mais surpreendente, sempre transparente com as suas ações, me convidou para ser secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. E aí a gente está aqui nesse momento, ocupando a cadeira de vice-prefeito pela segunda vez e ocupando a cadeira de secretário de Planejamento. Para mim é uma satisfação muito grande, eu estou muito satisfeito de estar caminhando ao lado do Laércio, pela seriedade, pela sensibilidade social que o Laércio tem, mas para toda essa química dar certo, a gente tem que agradecer a nossa equipe da prefeitura, que é uma equipe realmente escolhida a dedos e que tem feito a diferença no município. Mas contando um pouquinho e voltando na minha história, eu tenho que ser e sou muito grato a toda a população de João Monlevade. E hoje eu tenho a grata satisfação de dizer que eu sou filho de Monlevade, que eu devo muito a João Monlevade e que eu ainda quero fazer muito por Monlevade. E isso, todas essas passagens, pelo Pequeno Polegar,
pela FUNSEC. Depois, nesse meio tempo, é importante eu frisar, eu não concluí o curso de engenharia elétrica, e aí eu vim fazer administração na Docton, aí já era Docton. Então eu concluí, sou graduado em administração de empresas, aqui na FUNSEC Docton, e aí toda essa nossa habilidade política também foi ingressando com a técnica que a gente conseguiu lá na academia. Então eu devo muito aos meus amigos também, que me ajudaram a chegar aqui. Diversos foram os momentos de dificuldade, de frustração mesmo por não ter conseguido concluir o curso de engenharia elétrica, e aí eu voltei a ficar só em Monlevade e ainda trabalhando na Proetel, depois na prefeitura. Então eu saí da iniciativa privada e vim em 2009, 2010 para o setor público, e hoje eu permaneço aí, até hoje aqui estou. Então eu queria deixar um pouquinho da minha história, e aí graças a Deus meus pais vieram para Monlevade, devem muito, e a minha origem também a Belgo Mineira, que sem a Belgo Mineira certamente eles não estariam aqui, e aí deixamos todo esse legado. Hoje a gente mora na frente do recreativo, que é a minha essência e a minha base está no bairro Vila Tanque. Então eu precisei sair da Vila Tanque durante um ano, mas logo que tive a oportunidade, voltei, hoje moro lá e sou extremamente feliz com a minha família, com os meus amigos e muito feliz com o que eu faço. Fica aqui um pouquinho dessa minha história. Um abraço.